completo, muito embora tantas unidades completas emanem, ele permanece o equilíbrio completo. Eu vou ler o sânscrito. Obrigada, Gabriela. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om. Prabhu está na sala? Aqui. Om Bhagavana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Muito bem, bom dia a todas as pessoas que estão, né, aí presentes na sala. Baby, coloca a ilustração anterior, a capa da abertura, né? Só para a gente poder... Olha que capa linda que foi a Vrindavani que fez, né? Que fez essa ilustração para nós. O Sri, né, Ishopanishad, conhecimento que nos aproxima do Supremo, né? Aqui de Deus, no caso. Nós fizemos no sábado, deixa eu aproveitar aqui também para agradecer a Gabriela pela leitura do mantra, aqui nos Gotas Védicas, e a gente vai começar agora a assim, estudar ou conhecer um pouco desse livro, é um dos livros mais importantes da humanidade, inclusive ele é bastante atual, se a gente tomar como referência é que o que um pesquisador, um pensador completo, ou um pensador de interesse de precisão, porque quando nós temos esse mantra, né? Olha só, a natureza do mantra. Vamos lá. Vou ler de novo aqui. Aqui está sendo traduzido como Deus, tá? Mas normalmente a tradução é a Bhagavan, ou o absoluto. É que a palavra Deus, o termo Deus é mais comum para nós aqui, é mais acessível, é mais fácil de entender, né? Então, quando é traduzido aqui para o Ocidente, é traduzido como Deus, o conceito, né? Deus. Mas, normalmente, os textos védicos vão tratar desse tema como Bhagavan, que significa o proprietário supremo, o absoluto, né? O controlador supremo. Então, Bhagavan é a pessoa suprema, né? Ele é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como, por exemplo, este mundo fenomenal, olha só, aí já tem uma tradução mais fiel ao tema original. Já não é traduzido como mundo material, por exemplo. Né? Já não é traduzido como mundo material. Nos termos em sânscrito, nos Vedas, por exemplo, a coisa mais difícil, quase praticamente impossível de você encontrar é o termo mundo material. Os Vedas nunca vão apresentar o Jagat, ou a criação, como sendo mundo material. Porque, para fazer essa afirmação de que há um mundo material, seria necessário antes determinar a possibilidade da existência da matéria. E se isso for feito, então não há necessidade de Deus, do ponto de vista da filosofia, né? Do conhecimento filosófico. Então, o conhecimento védico não vai apresentar o conceito de mundo material, porque dentro do sistema védico, a ideia de mundo material não é plausível, não é consistente, não é sustentável. Sempre o termo é mundo fenomenal
ou Jagat, criação do absoluto, ou a manifestação cósmica, a criação, a manifestação cósmica, ou então, quando em termos, né, filosóficos, ele é chamado de mundo fenomenal, tá? Ou fenomênico, tá bem? Ele é perfeitamente ocupado como todo completo, todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo, ou o equilíbrio perfeito. Então, como eu estava dizendo, existem duas classes ou duas categorias de observadores da existência, ou de pensadores. Há aqueles que pensam a existência a partir de si próprios, ou há aqueles que pensam a existência a partir de um ente externo a ele, que é, né, a fonte suprema da criação. Tá? E dentre aqueles que pensam a criação a partir de si, ou pensam a existência a partir de si mesmos, também há aqueles que o fazem apoiando a sua percepção de realidade a partir, né, ainda que admitam a existência de um criador, ainda que admitam a existência de uma entidade, essa pesquisa não passa do conceito da intuição, ou seja, a Deus, ok, tudo bem, eu continuo a minha vida e a vida segue assim, né? Então as pessoas são mais pautadas nos rituais das religiões, nas tradições culturais do estilo de vida de determinado país, etc. E assim as pessoas vivem suas vidas de maneira mais ou menos mecânica, mas a vida segue num ritmo, vamos dizer assim, normal, né? Que é o que as pessoas chamam de vida normal. Agora, há aqueles que eventualmente se incomodam com o fato de simplesmente existirem. Como assim? Né? Como que pode isso? Como que surge isso? Ou seja, para quê? Por quê? Qual a justificativa para que eu exista ou para que haja existência? Então, esse grupo de pessoas, eles não conseguem simplesmente seguir um ritmo normal da religião, né? Fazer os rituais e rezar. Isso não é o suficiente, não acalma a inteligência desse grupo de pessoas. Então, há aqueles que se acalmam apenas com os rituais ou a prática da religião, e há aqueles que não se acalmam, que não é o suficiente. Somente os rituais ou a prática da religião não é o suficiente. E alguns motivos justificam isso daí. Pode ser que a pressão da existência ou a pressão do jogo seja muito rápida e a pessoa tem que pensar muito devido aos fenômenos dos eventos que acontecem com ela, ou simplesmente ela observa a pressão da existência sobre os demais ao redor dela. E isso gera nela uma inquietação em que ela precisa necessariamente buscar uma compreensão mais ampla do porquê as coisas acontecem, no sentido do porquê que tem que haver a existência. Né? Entre os observadores e pensadores, desses que buscam o sentido da existência, tem dois caminhos que são observados naturalmente. Tá? Um é o caminho da pesquisa através das ciências naturais, que são as observações naturais, como, por exemplo, tem o átomo, né? Tem o processo biológico, tem o Sol, tem a formação das galáxias, etc. E isso é o Big Bang, né? São observações a partir das ciências naturais, com métrica matemática, pesquisa, laboratórios, etc. Se vai buscar, então, uma explicação da origem da vida, o sentido da vida, a partir do modelo científico, que são, né, a pesquisa através das ciências naturais. Okay? E há aqueles que vão fazer essa pesquisa através, né, de textos sagrados, de revelações sagradas, de orientações espirituais, etc., que são metafísicos. Então você tem, muitas vezes, por um lado,
cientistas ou pesquisadores naturais que vão apresentar uma teoria de realidade a partir da ciência, e você tem pensadores que vão apresentar uma teoria de realidade a partir da metafísica. Ok? Ou seja, são meditadores, chamados iluminados, né? Que se utilizam muito da psicologia e da observação, ok, dos fenômenos intuitivos relacionados com a psique, né, do ser, do processo da evolução. Então, são aqueles que são tidos como metafísicos. Então, eles vão explicar que Deus é o Criador e que, né, enfim, o propósito da criação é esse e os motivos pelos quais a criação é esse, etc. Então, eles vão apresentar uma explicação metafísica do sentido da existência. Ok? Então, nós temos dois grupos, que são os pensadores naturais, os cientistas, temos os metafísicos, chamados espiritualistas. Tá? E há também um terceiro grupo, que são aqueles que vão unir, ou pelo menos vão buscar juntar as duas funções, ciências naturais e metafísica. Normalmente, metafísica e ciência natural entram em conflito. Por isso que existe um grande problema entre a ciência e a religião. Porque a religião aponta para uma direção e a ciência aponta para outra. É muito comum isso daí entre os debates, né, públicos que envolvem as religiões tradicionais ou as religiões comuns. Só para dar um exemplo muito simples, tá? Bem simples, ok? Nos livros, em geral, né, das religiões, vai se apontar a idade cronológica da Terra para 6.000 anos. Por exemplo, a pesquisa da ciência natural, através da astronomia, aponta que a Terra tem pelo menos 4 bilhões de anos e o universo visível 14 bilhões de anos. Esses cálculos são os mesmos cálculos que são utilizados para construir, por exemplo, aviões. Né? A mesma matemática que é utilizada para calcular a idade do universo também é utilizada para calcular aviões. Quer dizer que funciona, porque o avião funciona. Alguns, às vezes, não funcionam tão bem, mas, de modo geral, eles funcionam. Eles voam. Nós entramos nos aviões e voamos com eles. Então, os cálculos, eles não são cálculos simplesmente caprichosos. Né? Os cálculos, eles funcionam. Ou, por exemplo, a matemática que é utilizada para calcular a idade cronológica da Terra também é a mesma matemática utilizada para criar aparelhos celulares que nós utilizamos. Então, não dá para simplesmente menosprezar os cálculos dos cientistas em termos da idade cronológica da Terra, considerando isso um capricho, né, uma birra da ciência contra a religião, porque, na verdade, a Terra teria só 6.000 anos de idade. Isso é vaidade religiosa ou vaidade metafísica. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que os cálculos funcionam. Ou seja, o modelo científico que apresenta a Terra com 4 bilhões de anos de idade procede. Não é simplesmente um capricho da ciência. São modelos bem fundamentados. Assim como é bem fundamentada a matemática que produz aparelhos celulares. Então, a ciência é bem fundamentada. Ela não é caprichosa. Às vezes, ela comete erros, mas ela evolui e os corrige. Tá? Então, se a gente pega ciência natural e metafísica, normalmente, ou religião, elas conflitam entre si. Tá? Por exemplo, né, as religiões, de modo geral, vão apresentar a versão da criação do fenômeno como Jagat, ou seja, como sendo, né, o Jagat como sendo universo. A palavra uni significa um só, único, uno, que significa, né, versão. Universo significa única versão, ou seja, essa é a única criação. Os dados de pesquisa astronômica apontam para mais que um universo, ou seja, outros universos, e o que significa multiversos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, se a gente for juntar ciência natural e metafísica, normalmente elas conflitam entre si. E aí, ocorre que uma dessas duas está caduca, ou seja, obsoleta.
Ou seja, uma dessas duas versões, ou uma dessas duas explicações, está descartada. Tá? Então, pessoas de pensamento mais sofisticado normalmente vão descartar a religião e vão valorizar a ciência. Isso é o que, normalmente, pessoas mais bem elaboradas intelectualmente fariam. Ok? O que sobra a religião para as pessoas mais simples. O que eles querem dizer com pessoas mais simples? Pessoas menos sofisticadas intelectualmente, menos preparadas intelectualmente, menos elaboradas intelectualmente, pessoas menos completas intelectualmente. Então, as pessoas menos completas intelectualmente vão para a direção da religião. E as pessoas mais bem elaboradas, mais bem informadas, mais atualizadas, mais sofisticadas intelectualmente, rejeitariam a religião e abraçariam a tese científica, porque a precisão de informação é mais bem elaborada, é de maior exatidão. O que, no final das contas, o conceito final é de que religião é para pessoas menos bem preparadas intelectualmente. Ou seja, né, os mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais simples. O que também poderia ser sinônimo de menos inteligente. Então, quanto menos inteligente é a pessoa, mais religiosa ela é. Quanto mais inteligente é a pessoa, mais científica e menos religiosa ela é. E, inclusive, eles dão alguns dados estatísticos de que países mais bem educados têm menos religiosos. Países menos educados são mais religiosos. Aí eles vão apontar a África, países de terceiro mundo que são muito religiosos, mas o nível educacional científico é muito baixo. Então, eles associam a religião com falta de cultura ou falta de conhecimento científico. Quanto mais conhecimento científico, menos religioso é a pessoa. Então, essa é uma ideia, né, que é apresentado aí diante enfim, das estatísticas que são utilizadas. E aí estamos nós, né? Então, aqui estou eu, né, falando com vocês sobre esses assuntos, e como pensador, eu não posso deixar de admitir que essas estatísticas procedem. Está correto. Essa estatística está correta. Se nós pegarmos a religião comum, as informações de dados de religião comum, o resultado é esse mesmo. Tá? Eu, particularmente, se tivesse que acreditar que a Terra tem 6 mil anos, ou que ela tem 4 bilhões de anos, a minha tendência, por uma questão simples, racional, é de que a Terra tem 4 bilhões de anos. Tá? Então, eu vou ter aí um conflito de religião. Entretanto, como pesquisador, tanto metafísico como também apreciador da pesquisa científica, esse tipo de conflito não acontece comigo por conta do conhecimento védico, por conta da revelação védica, que é a orientação védica, que é a explicação védica. Se a gente pega esse texto, ele é datado aí de pelo menos mais de 3, 4 mil anos. Tá? E se a gente pega esse texto e coloca em comparação com os dados do avanço tecnológico de matemática atual, da astronomia, por exemplo, ok? Considerando-se as teorias, né, atuais como Big Bang ou universo inflacionário, que seja multiversos, esse verso, essa explicação da criação, ela é absolutamente atual e compete, ou seja, ela coopera com a observação científica. Então, aqui o verso está falando de muitas unidades completas, ou seja, muitos universos herméticos perfeitamente equipados são emanados do absoluto. Então, o conceito de multiverso já está presente dentro da tese metafísica védica. Então, um conceito sofisticado como esse, atualizado como esse, me permite ser um metafísico sem conflito com a ciência. Porque eu tenho aí um dado de realidade competente, no sentido de coerente. O que me dá mais segurança racional do ponto de vista científico para ser um metafísico e fazer a minha aposta transcendente, sem conflito com a observação natural. Por isso, o conhecimento védico ele é apropriado para pessoas inteligentes, sofisticadas, e também para pessoas religiosas. É um conhecimento do futuro.
tá? E aqueles que aprendem o conhecimento védico de maneira apropriada, ao mesmo tempo que são observadores das ciências naturais, encontram aí dados que cooperam entre si e não que competem entre si. Logo, a revelação védica, do ponto de vista da observação racional, é superior. Do ponto de vista da observação racional. Do ponto de vista da religião, ela é simplesmente, né, algo desconhecido da humanidade e quase não aparece na estatística. A religião é funcional. A religião, ela acalma a humanidade, ela norteia as sociedades, ela dá equilíbrio social, a religião é uma coisa boa. Eu não sou contra a religião, mas eu sou um observador. E eu não tenho como assumir as duas coisas, observação científica e religiosidade, se eu não utilizar o conhecimento védico, eu teria que escolher entre uma das duas, que é normalmente o que os cientistas religiosos fazem. Tá? Esse verso que abre o Sri Upanishad, ele é muito sofisticado. Ele apresenta muitas teorias atuais da astronomia, da física, da mecânica quântica. Ele é muito compatível com observadores que com conhecimento de futuro, tá? Que é toda a matemática e física que a gente tem atualmente. Tá bom? Vou ler novamente o verso para nós finalizarmos aqui, tá? Bhagavan, né, o absoluto, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, uma de suas capacidades é produzir unidades completas. Tudo que emana dele, portanto, né, como, por exemplo, este mundo fenomenal, já que o mundo é uma simulação, e simulação não ocupa lugar no espaço, e matéria, então fica sendo um conceito obsoleto, o correto é mundo fenomenal. Este mundo fenomenal é perfeitamente equipado como todos completos, ou seja, são universos completos, unidades completas. Tudo que é produzido pelo todo completo, ou absoluto, também é completo em si mesmo, inclusive com dados de informação. Porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Tá? Então, a gente vai, né, pausar aqui, e aí nós vamos, então, acompanhar os próximos. Assim, são 18 versos, então eu devo estar com vocês durante, né, toda essa sequência desses 18 versos, quando nós concluímos esses versos do Ishopanishad, nós vamos retornar com o Srimad Bhagavatam, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, alma mantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.